Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Fanáticos. Hoje nos falaremos das 10 maiores curiosidades do mundo. Então não se esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. E também clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Então bora pro vídeo. Primeira curiosidade. As pegadas dos astronautas ainda estão na Lua. Décadas depois do programa Apollo, ainda é possível seguir os passos dos astronautas que pisaram na Lua, pegadas deixadas por Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, em julho de 1969, isso porque na Lua não há atmosfera, portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento, ou pela chuva, se ninguém apagar ou nenhum meteorito cair em cima. As pegadas deles deverão permanecer na superfície da Lua por centenas de milhares de anos. Vocês devem estar a se perguntar, se as pegadas deixadas pelos astronautas ainda permanecem na Lua, o que aconteceu com as 6 bandeiras deixadas na Lua? Bem, eu vou responder a sua pergunta agora. Fotos tiradas em 2009 pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar, uma sonda enviada pela NASA para monitorar a Lua, provam que as 6 bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá. Mas devido à ação dos raios ultravioletas, estão completamente desbotadas. Então vocês gostaram da primeira curiosidade? Espero que sim, então bora para a próxima curiosidade. Segunda curiosidade. O cérebro de Einstein ainda está entre nós. O cérebro de Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, não pereceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Cientistas já estudaram o órgão a fim de encontrar explicações, mais de meio século após sua morte. A ciência ainda procura explicações para a genialidade de Albert Einstein, e muitos acreditam que a resposta pode estar na estrutura de seu cérebro. A realização de novos estudos sobre o assunto continua sendo possível pois, ao morrer, o cientista teve seu cérebro removido do corpo, dissecado e fotografado por Thomas Harvey, o médico que realizou sua autópsia. O novo estudo, feito com imagens descobertas recentemente, indica que a explicação para a genialidade do físico pode estar no fato de que os dois lados de seu cérebro estavam muito melhor conectados do que o de pessoas normais. E você, o que achas? Será que um dia iremos entender o porquê da genialidade de Albert Einstein? Terceira curiosidade. Não foram escravos que construíam as pirâmides. Pirâmides do Egito são antigas estruturas feitas em alvenaria construídas pela civilização do Antigo Egito. Até novembro de 2008, existiam fontes citando entre 118 e 138 pirâmides egípcias identificadas. A maioria delas foi construída como túmulos para os faraós e seus consortes durante os períodos do Reino Antigo e Médio. Diferentemente do que muita gente pensa, não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, mas camponeses recrutados para trabalhar em obras públicas. Além da fé na divindade do faraó, o que motivava essas pessoas eram pequenas recompensas, como comida e bebida. Outras curiosidades muito interessantes é que cada pirâmide demandava enormes quantidades de trabalhadores na produção e no deslocamento de blocos de pedras que pesavam mais de 1 tonelada a 1.000 quilos. O tempo para a construção das pirâmides era longo, às vezes uma pirâmide começava a ser construída por um faraó, o principal líder político e religioso do Egito Antigo, e ele acabava falecendo antes do término da construção. Qual outras curiosidades será que escondem nas pirâmides? Quarta curiosidade. Um escritor previu o naufrágio do Titanic. Com certeza você já deve ter ouvido falar do Titanic. O Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line, e construído pelos estaleiros da Harland and Wolff, em Belfast, na noite de 14 de abril de 1912, embateu num iceberg no Oceano Atlântico e afundou 2 horas e 40 minutos depois, na madrugada do dia 15 de abril de 1912, tinha 2.208 pessoas a bordo quando atingiu um iceberg. O naufrágio resultou na morte de 1.523 pessoas. Bem, se eu te disser que um escritor previu seu naufrágio, bem, dizer que ele previu é um exagero, mas as coincidências são tão grandes que chegam a assustar. Em 1898, portanto 14 anos antes do famoso naufrágio, Morgan Robertson publicou um livro que narra a história do navio Titã, que afundou após colidir com um iceberg.
No livro, Morgan descreve o Titã com as mesmas medidas e características do Titanic. Outras duas coincidências impressionantes: o sobrenome do capitão, Smith, é o mesmo na realidade e na ficção. Além disso, ambos os naufrágios ocorrem em abril. O naufrágio no livro aconteceu em uma noite de abril, no Atlântico Norte, a 400 milhas náuticas de Newfoundland, exatamente como no Titanic, que veio colidiu com o iceberg na noite de 14 de abril. Além desses detalhes iguais, também há coisas que, ainda que não sejam idênticas, não deixam de ser assustadoras por sua semelhança. A velocidade de navegação, o número de botes, e os compartimentos à prova d'água. Tudo parecido e dando jus ao apelido dado ao escritor Morgan Robertson, um homem que previu o naufrágio. E agora, me fala o que achas, se isso é coincidência ou não. Quinta curiosidade. O lugar mais profundo dos oceanos. Você já deve ter se perguntado qual é o lugar mais profundo dos oceanos. O lugar mais profundo dos oceanos é conhecido como Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros. Localiza-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectônicas do Oceano Pacífico e das Filipinas. Essa curiosidade pode ter sido pequena, mas não para o vídeo, que ainda há muitas mais. Talvez um dia saberemos que outras curiosidades contêm o oceano. Sexta curiosidade. Everest não é o maior monte de todos. Você com certeza já deve ter ouvido falar do Monte Everest, que muitas pessoas conhecem pelo título de maior montanha do planeta, com 8.850 metros de altitude. E se eu te disser que o Monte Everest não é o maior monte do planeta, muitas pessoas dizem isto, pois em relação ao nível do mar aí o primeiro lugar pertence mesmo ao Monte Everest. Mas se nos levarmos em relação à base, se levarmos em conta o tamanho de uma montanha ou o ponto da Terra em relação à sua base, independentemente do nível do mar, o Monte Everest é facilmente desbancado pelo Mauna Kea, uma montanha formada a partir de um vulcão no Havaí. Do seu topo até o seu pé, o vulcão havaiano alcança incríveis 10.023 metros. Essa montanha apresenta 4.205 metros acima do nível do mar, pois o restante fica submerso no oceano, haja vista que estamos falando de uma ilha inteira. Essa curiosidade deve surpreender muita gente. Sétima curiosidade. O homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas. Marcada por hediondos crimes contra a humanidade, a Segunda Guerra teve um grande final bastante apocalíptico, o lançamento de 2 bombas nucleares contra o povo japonês. Em 6 e 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram alvos de uma destruição em massa como forma de forçar uma rendição que já era inevitável. No entanto, nestas 2 cidades, houve um sobrevivente que ficou para contar sua singular história. Trata-se de Tsutomu Yamaguchi, única pessoa reconhecida pelo governo japonês por ter sobrevivido às 2 bombas atômicas. No abrigo onde passou a noite, encontrou seus 3 colegas de trabalho que também sobreviveram à explosão. Na manhã seguinte, saíram de lá e foram à estação de trem, onde conseguiram retornar à cidade de origem, Nagasaki. Ele não imaginava o que estava por vir. 3 dias após o atentado, mesmo ferido, Tsutomu considerava que estava bem para voltar ao emprego. No trabalho, enquanto explicava o ocorrido em Hiroshima ao seu chefe, percebeu o segundo clarão que penetrou a cidade. Os Estados Unidos haviam lançado a Fat Man sobre a cidade. Parecia uma miragem. Originalmente, o plano era lançar a bomba Kokura, mas o mau tempo obrigou o piloto a improvisar e cometer a atrocidade em Nagasaki, que era mais próxima. Incrivelmente, Tsutomu sobreviveu novamente ao ataque. 2 bombas nucleares em 3 dias. Não é para qualquer um. A 2 quilômetros do centro da explosão, o japonês não sofreu grandes danos, mas foi exposto a altos níveis de radiação ionizante. Bom, agora me diga, se esse homem era azarado ou sortudo. Oitava curiosidade. A réplica de Paris na China. Se você viajar à China, não se esqueça de visitar a Torre Eiffel. É isso mesmo que você ouviu, existe uma cópia da famosa Torre de Paris, na França, que fica em uma cidade chinesa, Tianduchen. E essa imitação não é a única referência de Paris que você pode encontrar por lá. Além de famosa torre, há também uma cópia do Arco do Triunfo,
A cidade, que fica na província de Zhejiang, foi construída como réplica de Paris em 2007. Além disso, os apartamentos da região foram todos construídos segundo a cartilha arquitetônica parisiense, incluindo ruas arborizadas e jardins com paisagismo, pelos quais a capital francesa é famosa. Toda a área mede aproximadamente 31 km². A similaridade é impressionante, mesmo a cidade chinesa estando a quase 10.000 km de distância de Paris. O grande destaque é, de fato, da Torre Eiffel da China, que tem um terço do tamanho da original, mas está certamente mais acessível à população local. Bom, parece que a China nunca deixa de nos surpreender. Nona curiosidade: a Grande Muralha de Arroz. Um dos maiores ícones da China, a Grande Muralha, tem uma enorme importância histórica, arquitetônica e turística. São mais de 20.000 quilômetros de extensão com uma altura média de 7 metros e largura de 5 metros. A Grande Muralha é uma das principais atrações turísticas do país, recebendo anualmente cerca de 50 milhões de visitantes. Um facto interessante a respeito da Grande Muralha: o estudo de 2016 sobre os antigos métodos utilizados para a construção, publicado na revista American Chemical Society pelo Dr. Zhang, professor de Química da Universidade de Zhejiang, demonstrou que o segredo da antiga argamassa chinesa era o arroz. Esta massa era elaborada e foi usada agora na reconstrução da muralha de Xishan, misturando uma massa de arroz glutinoso com cal hidratada na qual depois acrescentam água. Ainda que o uso desta mistura de arroz com o cimento para a construção se desenvolveu pela primeira vez há 1.500 anos, foi a peça angular das grandes construções sob a dinastia Ming, como a Grande Muralha, e nos permite entender o porquê as culturas asiáticas têm tanta reverência à cultura do arroz. Curiosamente, é o mesmo tipo de arroz, e com a mesma textura, utilizado em pratos chineses tais como o zongyi, em que se envolve a massa em folhas de bambu em forma de pacote, ou o niangao, um tipo especial de torta para as celebrações do Ano Novo. Quem diria que o arroz seria tão resistente? 10ª curiosidade: Ilha australiana é invadida por migração de milhões de caranguejos. Todos os anos, mais de 100 milhões de crustáceos transformam ruas de Ilha Christmas em tapetes vermelhos. A migração anual de mais de 100 milhões de caranguejos fechou estradas e transformou as ruas da Ilha Christmas na Austrália em enormes tapetes vermelhos. Os cerca de 120 milhões de caranguejos, segundo o Parque Nacional da Ilha Christmas, no sudoeste da Austrália, migram todos os anos das florestas para o mar, para a reprodução e desova. O movimento rumo ao oceano começa entre os meses de novembro e janeiro, dependendo das chuvas. Os caranguejos apenas prosseguem a migração com chuva. A migração é tão intensa que ruas e estradas são fechadas na ilha, para impedir que os crustáceos sejam esmagados. Guardas florestais também constroem pontes plásticas sobre as estradas para que os caranguejos atravessem sem perigo. Os caranguejos realmente são animais interessantes. Bom, acho que paramos por agora. Espero que tenha gostado. Se gostaram, então deixe o like, inscreva-se e clica no sininho para não perder os próximos vídeos.